Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo do Evangelho. Já convido você a deixar o seu joinha, se inscrever no canal, a compartilhar a Palavra de Deus. Iniciamos o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, nos unindo às intenções do Santo Padre o Papa, as intenções do apostolado da oração. Queremos pedir que o nosso coração seja cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. É por isso que nós ouvimos a Palavra de Deus através do Evangelho, que hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje nós vemos a maldade dos líderes religiosos daquela época que se unem para tentar derrubar Jesus. Dois grupos opostos, os fariseus e aqueles que eram partidários de Herodes, tinham muitas oposições políticas entre eles, mas os inimigos se unem para atacar um alvo em comum, que é Jesus. E eles fazem isso tentando tocar um tema muito complicado, que é o tema dos impostos. Israel, na época, sofria a dominação do Império Romano, e essa dominação incluía o imposto caríssimo que se devia pagar a César, ao imperador do Império Romano. E o povo não aceitava isso. Então, a cilada que eles colocam Jesus é justamente essa. Se Jesus responde que eles precisavam pagar sim o imposto, o povo ia se rebelar contra Jesus. Mas se Jesus dissesse que não deviam pagar o imposto, aí era o Império Romano que iria com certeza perseguir Jesus. E Jesus, na sua sabedoria, e Jesus conhecendo o coração humano, não responde diretamente a essa pergunta, mas dá uma resposta muito mais importante. Pega a moeda e mostra a inscrição que nela está: César. Então, deem a César aquilo que é de César. E, consequentemente, ele quer que a gente olhe para a nossa alma, para o nosso coração. Para qual inscrição, para qual marca, para qual imagem existe na nossa alma? E aí a gente lembra lá do Gênesis que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O nosso coração, a nossa alma, a nossa vida é imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós pertencemos ao Senhor. E é a Ele que nós precisamos oferecer o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser de verdade. Por isso que nós possamos aprender de Jesus a honrar os nossos compromissos aqui na terra, os impostos, as nossas responsabilidades civis. Como cristãos, estamos no mundo e devemos obedecer, sim, às leis humanas, mas que o mais importante seja a nossa obediência às leis de Deus, porque no nosso coração nós pertencemos a Ele. Existe uma marca em nós, dizendo que realmente nós não pertencemos a esse mundo.
A imagem que está gravada em nós, na nossa essência, é a imagem de Deus. E é a Ele que nós devemos nos oferecer, gastar a nossa vida, não pelas coisas que passam, mas por aquilo que permanece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado. Nos vemos amanhã. Fique com Deus.